Chegou uma parte do nosso programa, que esse quadro nós temos toda quarta-feira com ele, doutor Sandro Massini, psicólogo clínico. Boa tarde, doutor Sandro. Olá, Renato, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E uma honra. Sim. De receber todas as quadras. Já fica assim, quando chega na quinta, falta ainda muito para chegar quarta-feira. E quando chega no dia, hoje é o dia de nós abordarmos um tema sobre anorexia nervosa. Você conhece alguém que seja anorexa? Conhece? Então, hoje o doutor Sandro vai desvendar tudo, vai falar um pouquinho com a gente acerca do assunto. Doutor Sandro, o que é uma pessoa anorexa? Olá, Renato. Bom, a anorexia é um transtorno alimentar, né? Ele é um transtorno mental e as suas causas... Começa na mente? Sim, todo transtorno mental não tem uma única causa, né? A gente entende que tem uma herança genética, né? O fator psicológico e o fator mantenedor social. Então é uma conjuntura de fatores para desenvolver, para que o quadro se instale, né? É importante ressaltar que a anorexia dos transtornos alimentares é o pior dos quadros de saúde mental. Uau! É o pior dos quadros psiquiátricos. Porque o índice de mortalidade tem alguns estudos que apontam 20% dos casos leva-se a pessoa à morte. Uau! E por que a anorexia em si ela é considerada uma doença grave? Então, porque é uma doença que acomete a pessoa, né? Geralmente as mulheres, porque é um transtorno mais característico, né? A prevalência se dá mais em mulheres do que em homens. Do que em homens. Não quer dizer que homem não venha a ter anorexia, né? Mas a anorexia é um transtorno que acomete mais mulheres a partir da juventude, da adolescência. Então a gente entende que a partir dos 12 anos, 13 anos, né? A criança começa a desenvolver, começa a ter uma certa obsessão com o seu corpo. Porque o que é anorexia? A anorexia são 3 fatores que a gente consegue identificar clinicamente o quadro de anorexia. Então, o primeiro é aquela restrição absoluta de alimentos, a restrição calórica. A pessoa, enfim, ela restringe ao máximo a sua ingestão de alimentos. O outro fator predominante é uma obsessão muito grande com o peso. Eita. A pessoa não come com medo extremo de engordar, mesmo estando magra, Eu conheço pessoas assim, doutor. Sim, mesmo estando abaixo do peso, ok? Ela se vê gorda, que é o terceiro fator, é a distorção da sua imagem. A pessoa se olha no espelho e ela se vê gorda. Então ela tem ela acaba se enxergando de uma forma errônea perante ao espelho. E o pior é que essas pessoas acabam não compreendendo, acabam não aceitando o diagnóstico. Uau! Podemos dizer também, doutor Sandro, que a anorexia ela é um pouco associada com o complexo de inferioridade que existe. Como você disse, que tem mais casos nas mulheres do que no homem. Podemos associar também a anorexia com o complexo de inferioridade? Olha, a anorexia, geralmente, ela traz comórbido outros quadros psiquiátricos, né? Os mais prevalentes são quadros depressivos, que aí existe uma baixa de autoestima, né? Realmente existe, mas tem os quadros ansiosos, o transtorno afetivo bipolar, né? Tem os transtornos obsessivos, alguns transtornos de personalidades. Então, o difícil de tratar a anorexia, porque além do quadro de anorexia propriamente dito, geralmente a gente tem outros quadros concomitantes. Fala pra gente um pouquinho, doutor Sandro, a respeito de anorexia e comorbidades. Então, como acabei de dizer, né, a pessoa depressiva, né, se a gente olhar na depressão ou nos transtornos ansiosos, né, para cada indivíduo existe uma sintomatologia. Tem pessoa que estar depressiva, ela come mais e outras comem menos. A gente sabe que tem uma alteração regular da alimentação e assim serve para qualquer outro transtorno, seja o transtorno obsessivo, seja o transtorno compulsivo. Então as pessoas acabam, né, o paciente acaba interferindo na sua cognição e na sua regulação alimentar.
E nesse tipo de casos, qual que é o profissional mais indicado para resolver esse tipo de problema? Ótima pergunta. Eu costumo indicar, claro que assim, é uma doença complexa e multifatorial. Então o profissional ele tem que ser específico na área. Então é claro que a gente precisa do médico, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do psicólogo, mas é importante ressaltar nesses casos, né, que é bom que o profissional ele tenha uma especialidade em transtornos alimentares, né, porque ele vai ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais singular, de acordo com as especificidades daquele paciente, porque a anorexia, por ser um transtorno muito grave, né? E por ter alto índice de mortalidade, no seu caso mais grave, imagina só uma pessoa, a gente sabe que o índice corporal, né, desejado é em torno de 18% o índice corporal. Uau. O anoréxico, né, ele tem um índice corporal abaixo de 17%. Então, quanto menor o índice corporal, maior a gravidade, né, física. E essa gravidade acomete o corpo, todos os órgãos. Então, vai acometer a cognição, o coração, o rim, a estrutura óssea, os músculos, a pele, o cabelo. Fígado também? Completamente. E tem casos que o paciente ele tem que ser internado. Uau. Ele precisa de UTI. Então ele precisa de uma equipe multiprofissional para que o alimento, nos casos graves, ele tem que ser feito por sonda. Uau. Porque o organismo ficou tão restrito de alimentação, tão restrito, que ele rejeita o alimento sólido. Precisa-se entrar com uma sonda nasogástrica. Por isso que o tratamento é complexo e difícil. E começa em que faixa etária, mais ou menos, podemos dizer que vem acometer a anorexia na vida de uma pessoa? Geralmente na adolescência, por volta aí dos 12, 13 anos. Nossa, tão cedo assim? Sim, e muito a ver com a internet, com o seu núcleo familiar, com o seu núcleo social. Tem algumas profissões que a gente sabe, tem algumas profissões que de uma certa maneira induz a esses quadros de restrição alimentar, carreira de modelo, né? Algumas bailarinas, né? Algumas ginastas olímpicas que precisa ter o corpo em um padrão X. E esta obsessão por este padrão de corpo perfeito leva-se ao jovem, ainda que não tenha uma personalidade muito formada, leva-se a esta moda de momento. Porque muitas pessoas, como você havia falado acerca das mulheres, que isso causa muito mais em mulheres do que nos homens, e as mulheres elas se cobram muito, né? O corpo que tem que estar magra, mediante aquilo que elas vê de influenciadores, do que elas vê de artistas. Então, a influência em si, podemos dizer que prejudica da pessoa, ela não ser uma pessoa anorexa, não é isso? Não, perfeito. A gente sabe que as redes sociais, eu costumo falar muito isso no consultório para os meus pacientes, a rede social é um mundo utópico, é um mundo de mentira, né? Então a gente sabe que tem muitas influencers, né, que realmente assim utiliza do corpo para promover saúde, sim, promover marcas, né? Sim. Só que o corpo magro, extremamente magro, não é sinônimo de saúde, né? Porque precisamos ter qualidade de vida, precisamos ter uma vida saudável. E o excesso de magreza não condiz com uma saúde saudável, com uma vida saudável. Verdade. E fala pra gente acerca, doutor Sandro, de grupo de riscos. Que causa? Sim, grupo de riscos é o grupo, como eu disse, a gente tem algumas profissões como modelo, né? Como alguns esportes específicos. Podemos, né, né? dizer que aí, voltando aqui ao assunto sobre os modelos, que naquela época a exigência era absurda. Você tinha que ter um corpo magérrimo, que tinha que ser muito magra, para poder fazer determinado tipo de capa, de revistas e passarelas também. E hoje ainda existe essa cobrança na profissão da carreira de modelo? Sim, hoje é claro que a mídia hoje diversificou o seu público.
Então a gente tem assim outros modelos, né, de manequim, as plus size, sim. Só que ainda a categoria de top model, de passarela, ainda exige e cobra que a jovem tenha o corpo extremamente magro. Nossa, aí faz com que elas mesmas se cobrem mediante a carreira de profissão e deixam de comer determinado tipo de produtos, não se alimentam bem, não buscam os nutricionistas, conforme você já havia falado, que eles têm que buscar um tratamento com psicólogo, um tratamento com nutricionista. Podemos dizer também, quando não se tem, não é que quando não se tem uma solução com nutricionista, com psicólogo, é algo também, há um envolvimento também espiritual no meio disso tudo? Olha, se a gente olhar toda a literatura, né, a literatura ela se baseia em amostragem, em visão científica. Uhum. É claro que se a gente olhar pelo lado espiritual, qualquer doença se esbarra, né? Enfim, tem influência na parte da espiritualidade. Mas a gente, enquanto profissional técnico, né? A gente tem que respeitar o credo, né, da pessoa e já consegue administrar. Sim. Isso. Perfeito. Importante ressaltar que assim a anorexia para vocês de casa. Existem alguns sinais e sintomas que o familiar precisa entender, né, para ver se o seu ente querido está desenvolvendo esse quadro ou não. Né? Então, assim, a criança, lembra que começa por volta dos 13, 14, 15 anos, né? A criança começa a evitar as reuniões em família, começa a não participar mais do ambiente do almoço, do café da manhã, da janta. Sempre quando a família chama para conversar, não, mãe, eu já comi. Eu comi na faculdade, eu comi na escola, eu comi já no café da manhã, né? A criança, o adolescente começa a calcular tudo em relação dos alimentos. Então ele sabe, mais do que o nutricionista, o valor calórico de cada alimento. Então ele se torna muito seletista, né? Porque a gente sabe tão obcecada assim, doutor? A anorexia, diferente da bulimia, porque a anorexia a pessoa não come, ela evita a ingestão de alimentos, ok? Na bulimia a pessoa come desenfreadamente e provoca o vômito. Ok? Ah, entendi. Mas a anorexia, a gente tem anorexia em alguns momentos. A gente tem a anorexia restritiva, que é essa que realmente a pessoa evita a ingestão calórica. A gente tem a anorexia compensatória, né? Que a pessoa acaba tendo um quadro de compulsão. Então, assim, as pessoas anoréxicas, uma porcentagem delas também elas comem a comida, só que elas se utilizam desse mecanismo compensatório, que é o vômito, que é o diurético, que é as medicações. Uau. Então, existe uma fração dentro da anorexia que também ela come exageradamente e provoca o vômito e a ingestão de medicação. Existe uma outra categoria chamada anorexia atípica. Lembra que eu falei de 3 critérios. A não ingestão de alimentação, a pessoa não come, a pessoa tem muito medo de engordar. Uau. E a pessoa tem essa imagem distorcida. A anorexia atípica, ela não preenche os 3 critérios. Não preenche? Então, a gente pode ter alguém que não é extremamente magra, ok? Mas que tem anorexia. Então, ela tem um controle absoluto em relação ao ganho de peso e ela sofre de uma forma muito severa com a sua imagem corporal. E esta pessoa é mais difícil, porque a gente leva ela ao médico, ela é trazida de frente ao profissional e ela fala, não, mas eu não tenho problema, eu não tenho transtorno alimentar, porque eu não sou magra. Verdade. Então, ela não preenche o critério da magreza, ok? Mas ela tem um transtorno alimentar porque ela é completamente infeliz com o seu corpo, com a sua imagem. Então, você vê como que esse transtorno, ele realmente é complexo? Uau. E qual que é o PIB de hoje, a estatística de hoje a respeito da anorexia? Porque nos blocos passados
nós já vimos conversado aqui, falamos sobre depressão, falamos sobre o alcoolismo, falamos sobre a maconha, as drogas. Qual que é a estatística? Eu tô até com medo. Falamos sobre a ansiedade. Na população... Ai, meu Deus, qual que é a estatística? Segundo a OMS, Brasil tá vencendo, né, não? no Brasil, a estatística dos brasileiros é de 4,7% da nossa população. Só que de jovens, chega a 10%. Então a gente tem aí mais de 24 milhões de jovens anoréxicos? Anoréxicos. Ah, você tá brincando. Quando eu falo anoréxicos, é com os transtornos alimentares. Lembra que o transtorno já alimentar, incluindo todos. Ele tem anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. Que dentre os transtornos alimentares, a anorexia é o mais severo, mas não é o maior em abundância. O transtorno que mais acomete os brasileiros é o transtorno por compulsão alimentar. É aquela pessoa que come sem freio. Uau! É o que vem na mente, está comendo. Comendo, sim. Mas quando eu falo comer sem freio, realmente, uma ingestão, uma dieta básica, aproximadamente é de 2.000 calorias. O compulsivo... Por dia. Um homem normal, ok? Come, em média, 2.000 calorias por dia. A anorexia... Okay? O quadro anoréxico, a pessoa chega a ingerir até 200 calorias. Eita! Então, você vê como ela faz uma restrição severa. Já o comportamento compulsivo, ele chega a ingerir 7 vezes num período de 2 horas, num único episódio. Então, se a gente está falando de 2.000 calorias dia... Num único episódio, o cara ingere até 14.000 calorias. Eita, esse aí tá precisando de cura. Não, realmente, os transtornos alimentares são doenças severas, doenças complexas, que requerem tratamento e acompanhamento. Doutor Sandro, e aquela mulher que ela chega pra gente e fala assim, Renato, ou então, doutor Sandro, eu preciso engordar, não engordo por nada. Já é magra, né? Que ela já fala por natureza e fica se culpando, não engordo por nada, tive um filho, 2 filhos, independente da quantidade de filhos, mas só que ela se culpa por ela não engordar. Podemos dizer também que ela é uma pessoa anorexa? Não necessariamente, porque para ser anorexia ela tem que preencher aqueles critérios, né? A anorexia, ela briga em não comer. Esta moça, né, este exemplo, ela quer engordar. É diferente. Consegue. Pode ser que o metabolismo dela seja muito acelerado, pode ser que ela tenha hipertiroidismo, pode ser que ela tenha alguma condição clínica associada, ok, que não permita que ela engorda. A anorexia é ao contrário. A anorexia, a pessoa simplesmente ela evita de todo jeito a ingestão calórica. Ela tem um medo excessivo, obsessivo com o peso, né? Um medo obsessivo com o peso. E ela tem uma distorção da sua imagem perante ao espelho. Nossa, sério isso mesmo? Sim. Então podemos dizer que é uma situação crítica para o tipo de pessoa, né? Sim, por isso que os transtornos alimentares, né? Como eu já disse, os transtornos alimentares realmente é o pior dos transtornos para se tratar, porque é muito complexo, envolve diversos fatores, acomete todos os órgãos e precisa-se de ajuda o quanto antes, né? Como eu disse, para você de casa, se o seu filho, se a sua filha está se ausentando, né? Ele está tendo um comportamento diferente do normal, se está começando a usar roupas muito largas, se o cabelo começa a ficar muito opaco, muito quebradiço, a pele começa a ficar sem brilho, enfim, são alguns sinais, mudança de comportamento, mudança na qualidade do sono, são alguns sinais que realmente a gente precisa ficar atento e procurar ajuda. Eita! Doutor Sandro, o assunto é muito bom, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, falando, mas... dê a dica aí para quem está em casa a respeito desse assunto. Qual que é a dica que você daria para a gente encerrar aqui nosso papo? Bom, é que com a saúde não se brinca. Todos nós precisamos do nosso corpo num bom funcionamento.
Então, independentemente do transtorno que você venha a ter, quadros ansiosos, quadros depressivos, transtornos alimentares, né? Busque ajuda. Não tenha vergonha, não se sinta intimidado. Converse com os seus familiares, converse com um amigo de confiança e busque ajuda profissional. Beleza. Falou disso. Doutor Sandro Massini, nosso psicólogo clínico. Muito obrigado, doutor Sandro. Sem palavras. Até quarta-feira da semana que vem. Até quarta-feira, eu que agradeço. Um abraço a todos. Pode deixar seus contatos, por favor? Podem entrar em contato com a nossa clínica, né, através do nosso site, nas plataformas digitais, somenteclinicas.com.br, ou no meu Instagram, Sandro Massini _psicólogo, que eu terei o prazer, mande perguntas, mande sugestões, que eu terei o prazer em respondê-los. E esse é paciente, hein? Obrigado, doutor Sandro. Obrigado. Até quarta-feira da semana que vem. Se Deus quiser.